ok? Na questão 31 nós temos 4 assertivas e precisamos dizer aí quais delas estão corretas. Então veja, na primeira assertiva, ele diz que a lei das órbitas elípticas, isso é, né? A gente lembrando aqui que os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos, certo? Ele diz que essa lei das órbitas elípticas decorre da dependência da força gravitacional, que é da seguinte forma: G m d quadrado. Então, entre o Sol e cada planeta, que é a inversa da quadrada da distância, que é o que está aqui. Então, de fato, na dedução da primeira lei de Kepler, você precisa utilizar essa fórmula aqui para colocar na conservação de energia. Isso deixaria o item 1 correto. Mas o item 1 está correto, mas um estudante bem assíduo poderia dizer: mas o Newton, que foi quem concebeu essa ideia, ele veio depois de Kepler. Então não teria a princípio como Kepler ter criado a lei das órbitas elípticas usando essa fórmula aqui. Mas como a assertiva número 1 não cita o nome de Newton nem de Kepler, deixou a alternativa correta, certo? Então o item 1 está correto. O item 2, a lei das áreas decorre da conservação do momento angular do movimento dos planetas em torno do Sol. Então, só lembrando, a lei das áreas, ela diz que o planeta varia áreas iguais em tempos iguais, certo? Aqui temos uma área e vamos aqui fazer uma aproximação aqui da seguinte forma: se eu pegar apenas um pedacinho de área, um pedacinho muito pequeno, vamos chamar aqui, ó, esse pedacinho aqui, um pedacinho bem pequenininho, dA, certo? Aqui nós temos o raio, que pode variar, e esse dA aqui, dA na verdade é a pequena área, certo? Isso aqui é o dA. Aqui nós temos um pequeno elemento de altura. Então, pela fórmula do triângulo, se isso aqui é muito pequeno, poderia ser escrito como base vezes altura sobre 2, isso é, RDH sobre 2, certo? E ainda nós sabemos que, para um caso de ângulos muito pequenos, isso aqui é aproximadamente um triângulo, isso aqui é um dθ, aqui vai ser o dH que nós tínhamos, aqui o R. Então, isso aqui sendo o arco de uma esfera, certo? Para um ângulo pequeno, nós temos ainda a relação de que o dH, que é o tamanho do arco, ele é o raio vezes o deslocamento do ângulo. Isso aqui são relações conhecidas. Agora a gente coloca aqui dentro da equação 1 a equação 2 e vai ficar da seguinte forma: dH dA é igual a r quadrado dθ sobre 2, certo? Só substituir o dH aqui. E por que eu quero dessa forma aqui? Porque eu sei que se eu variar a área no tempo, isso é, tomar a derivada de A em relação ao tempo, basta eu tomar a derivada ali em relação ao tempo, dθ dt, certo? Isso daqui vai dar R2 sobre 2, dθ dt é θ ponto. E agora eu tenho uma relação interessante. Eu vou dividir e multiplicar por m, dA vai ficar m R2 θ ponto. E agora, como eu multipliquei por m, eu vou dividir pelo mesmo m, certo? Então fica 2m embaixo. Isso daqui que está no numerador é definido como momento angular. Então nós temos a seguinte relação: a derivada da área em relação ao tempo, isso é, a variação da área com o tempo, é L sobre 2m, que nada mais é do que uma constante de movimento. Isso porque o sistema é isolado, o movimento angular se conserva, então o item 2 está correto. De fato, a lei das áreas depende da conservação do momento angular. Então o item 2 também está correto. O item 3. O item 3 diz que a lei da proporção entre o cubo do raio médio da órbita com o quadrado do período da revolução e depende da força gravitacional
variar com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, a terceira lei de Kepler diz que T2 sobre R3 é igual a uma constante. Mas para chegar até aqui, para chegar até essa lei, primeiramente Kepler deduziu isso de forma empírica, mas para chegar até essa lei, de forma matemática, a gente precisa utilizar a relação do inverso do quadrado da distância, que é isso daqui. A gente precisa usar. Então essa relação ela não é independente disso daqui. O que torna o item 3 incorreto. O item 3 está incorreto. Por fim, o item 4. O item 4 diz que a lei da proporção, essa mesma lei, terceira lei de Kepler, ela pode ser utilizada para a obtenção da massa do Sol a partir de trajetórias e períodos dos planetas. Veja, essa terceira lei de Kepler, que é T2 sobre R3 igual a uma constante, essa constante é conhecida se você considerar o Sol ou em um planeta, essa aqui é 4π2 sobre Gm, onde M é a massa do Sol. Então, de fato, se você conhece T, se você conhece R e o G, o 4π, são constantes, então daqui você consegue obter de fato a massa do Sol. Então o item 4 está correto. De modo que estão corretos os itens 1, 2 e 4. Daí o gabarito dessa questão é a letra B. Vamos para a próxima questão. Ok, o enunciado dessa questão 33, ele é um pouco grande, mas a questão pode se tornar simples se você fizer um desenho. É o que eu sempre faço. Nós temos aqui uma partícula com massa 2m e outra partícula com massa m. Elas estão vindo em direções opostas e após a colisão elas saem juntas, né, com massa 3m, certo? Então aqui a gente pode utilizar primeiro a conservação do momento angular. Isso é, embora a colisão seja inelástica, o momento linear sempre se conserva. Então o momento linear antes deve ser igual ao momento linear depois. Então, nós temos o seguinte. Antes, nós temos um movimento linear. Devido à primeira partícula da esquerda, é massa vezes velocidade. A massa dela é 2m vezes velocidade inicial. A outra está no sentido oposto, então fica massa vezes velocidade inicial. Igual, agora no final do movimento é quando elas saem juntas. Ou seja, a massa total é 3m vezes a velocidade final. Então daqui nós podemos obter a relação da velocidade final. Veja que a gente pode aqui dividir as massas porque são diferentes de zero. E aí nós vamos ter que a velocidade final ela é a velocidade inicial dividida por 3. Então você olha isso daí e você poderia responder que não depende da massa, que seria a resposta A. Mas observe que a massa, e isso aqui depende sim da massa, ela está dentro da velocidade inicial. Então tem que ter cuidado. E a resposta dessa questão não é a letra A. E vamos continuar aqui. Para encontrar a velocidade inicial dependente da massa, a gente precisa olhar o que aconteceu antes. O problema foi as partículas começaram a ter um movimento a partir de uma força que foi aplicada sobre elas, que é a força elástica. Então, isso foi dito no enunciado da questão. Então, a energia que foi fornecida à partícula foi uma energia elástica. E nós sabemos que a energia elástica é do tipo kx2 sobre 2. Toda essa energia elástica foi convertida em energia cinética. Então, fica mv2 sobre 2. Essa energia cinética é a energia com que a partícula começou o movimento. Então, VI. Começou o movimento em relação ao problema, né? Então, daqui nós podemos isolar o VI. Veja, corta o 2 com 2. Fica que VI é igual a raiz quadrada de kx2 sobre m. Agora a gente volta para cá. Então, a velocidade final vai ser igual a VI sobre 3, ou seja, kx2 sobre 9m. Então, a velocidade, de fato, ela depende da massa. E depende como? Ela depende como o inverso da raiz quadrada.
que é justamente o que está na letra E. O gabarito dessa questão é a letra E. Vamos para a próxima questão. Então, nesse sistema, ele dá a temperatura da fonte fria, que é 27 graus Celsius, e dá a temperatura da fonte quente, que é 127 graus Celsius. Pergunta a máxima eficiência acessível. Então, a máxima eficiência acessível ela é sempre dada pela máquina de Carnot. A fórmula é 1 menos TF sobre TQ. Observe que a gente vai ter que converter isso daqui para a temperatura Kelvin. Então, 27 em Kelvin, basta somar 273, isso aqui dá 300 Kelvin. De modo que esse aqui é 100 a mais, vai dar 400 Kelvin. Então, a gente substitui aqui na fórmula de eficiência, ou seja, 1 menos 300 sobre 400. Isso aqui vai dar 1 menos 3 quartos. Ok? 1 menos 3 quartos, isso daqui é 1 quarto, que é 0,25 ou ainda 25%. Questão bem simples e aí a resposta é a letra C. Bom, muito obrigado, até a próxima.